Mais notícia, mais informação, porque o BNDES divulgou os resultados do terceiro trimestre. Quem conta pra gente é o repórter Rodrigo Viga. O BNDES apresentou um lucro líquido de quase 10 bilhões no terceiro trimestre desse ano, 9,6 bilhões, elevando para 34,2 bilhões de reais o resultado acumulado ao longo de 2022. O resultado desse terceiro trimestre foi um pouco inferior àquele observado no mesmo período do ano passado, quando foi um lucro de pouco mais de 11 bilhões. Agora, o resultado foi influenciado pela receita com dividendos da Petrobras. Isso somou 7 bilhões de reais. O BNDES é acionista da Petrobras. Após o desempenho entre julho e setembro, o BNDES atingiu um lucro líquido no ano, até setembro, de 34,2 bilhões de reais, alta de cerca de 30% em relação ao igual período do ano passado. Só com a receita com dividendos nos 9 primeiros meses desse ano, 14,9 bilhões de reais. Os desembolsos no terceiro trimestre deste ano somaram 29,4 bilhões e no ano 62,9 bilhões de reais. A previsão é que os empréstimos do Banco de Fomento fechem em 2022 acima dos 90 bilhões, voltando a patamares de 2016. As previsões apontam para um potencial de desembolso no ano que vem de 108 bilhões e em 2024 de 128 bilhões de reais. Ao longo desses quase 4 anos de governo Bolsonaro, a venda de ativos, os desinvestimentos, chegaram a cerca de 88,5 bilhões de reais. E as devoluções de recursos ao Tesouro Nacional, junto com pagamentos de dividendos, somaram aproximadamente 340 bilhões de reais. O presidente do Banco de Fomento, Gustavo Montezano, que está encerrando o seu ciclo à frente do BNDES, fala do legado que deixa para o novo governo. A gente postergou para dezembro de 24 uma meta de 600, 800 milhões de reais de VaR diário, que é uma posição agressiva de VaR total sobre patrimônio se você compara aos benchmarks internacionais. Cabe à próxima gestão decidir se continua isso ou não. Os melhores padrões internacionais de gestão de risco e benchmark com instituições públicas, privadas, domésticas e internacionais mostram que mesmo com 800 a 600 milhões de VaR, o BNDES será um dos bancos mais agressivos do mundo em posições especulativas em bolsa. Recentemente, o Banco de Fomento, o BNDES, firmou um acordo com o Ministério da Economia para devolver cerca de 69 bilhões de reais que foram emprestados pelo Tesouro no passado, especialmente nos governos do PT. A estimativa é pagar 45 bilhões esse ano e o restante no ano que vem. Porém, dividendos antecipados de quase 15 bilhões de reais que estavam previstos para serem pagos esse ano ao governo federal vão ficar para 2023. Do Rio, Rodrigo Viga. E para comentar os assuntos mais importantes do dia e da semana, José Maria Trindade, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Zé, já começo pedindo, por gentileza, a sua análise em relação a esse destaque trazido pelo Rodrigo Viga. Um lucro de quase 10 bilhões de reais no terceiro trimestre pelo BNDES. Claro que esse índice, esse número também foi ajudado pelos dividendos da Petrobras, mas que avaliação é possível fazer? Você atribui isso ao bom momento vivido pela economia do país ou tem o dedo, tem a participação de Gustavo Montezano, o jovem presidente do BNDES? É a gestão, né? Respeito ao dinheiro público. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Elisângela. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, Daniel, os números gritam e os gráficos mostram o perfil de uma gestão que respeita o dinheiro público. O BNDES não é exatamente um banco para gerar lucros, né? É um banco idealizado muito bem para gerar desenvolvimento, principalmente as médias empresas com grandes investimentos também. Ele, no passado, foi muito mal usado. Os clientes, né, politicamente usados, eles não pagavam. E eram investimentos em Cuba, Venezuela e países amigos. Esses investimentos não eram dinheiro que ia para o país, mas sim para os próprios grupos corruptos daqui do Brasil. Então, quando se fala em construir em Cuba um porto que não tinha no Brasil, na verdade, o dinheiro ia para as empresas que construíam esses portos, essas estradas, financiadas pelo BNDES, mas tudo para voltar dinheiro para o grupo. E o BNDES, você disse muito bem, né,
Parte desse lucro vem exatamente dos dividendos da Petrobras e outra parte muito importante de cobrança de dívida. O banco não cobrava as dívidas. Claro, os empréstimos eram para compadres, usando o dinheiro público. O BNDES é apenas uma parte. A Petrobras também apresenta bons resultados, outras estatais também, e isto é gestão e respeito ao dinheiro público, né? Uai, seu app de vídeos curtos.